Agora vamos falar um pouco sobre intervalos. O que são intervalos? Intervalos são distâncias entre as duas notas, entre duas ou mais notas. Por exemplo, você quando está atravessando uma rua, ou você quando vai de um ponto A para um ponto B, você mede essa distância em metros. Nós, músicos, medimos em intervalos. Como você já sabe, assistindo uma aula anterior, nós podemos medir esse intervalo entre tom e semitom, onde tom é a maior distância entre dois sons e o semitom é a menor distância entre dois sons, ok? Agora, uma coisa interessante que nós devemos saber sobre intervalos é a classificação desse intervalo. Esse intervalo ele pode ser de segunda maior, ele pode ser o intervalo também de terça, que são os que nós vamos estudar nessa aula, tá ok? O que é o intervalo de segunda maior? O intervalo de segunda maior é o intervalo de tom que você já conhece, que você já assistiu na outra aula. Então, por exemplo, ó, Dó e Ré. Nós temos uma diferença sonora. Ó. Dó, Ré. Temos uma diferença sonora do Dó para o Ré. Então, nós chamamos de segunda maior. E aquela diferença que nós temos do Dó para o Dó sustenido, Dó, Dó, nós chamamos de segunda menor ou semitom, ok? Então, a segunda maior aplica-se a qualquer intervalo de tom. Intervalo de tom. Sol, Lá, Fá, Sol, Lá, Si, Fá, Sol, Dó, Ré. Também vale para as pretas ou para as brancas, porque pelas pretas você já sabe a regra. De uma preta para uma branca ou vice-versa, você tem o quê? Semitom. Então, do Ré, correção, do Dó sustenido para o Ré, eu tenho meio tom. Do Ré para o Ré sustenido, meio tom. Meio mais meio igual a 1. Então, forma uma segunda maior. E assim sucessivamente. Segunda menor é qualquer intervalo de semitom. O ideal é que você treine isso, pelo menos uns 10, 15 minutinhos por dia, para você conhecer bem os intervalos do instrumento, tá ok? Você pode treinar no seu piano, como também pode treinar no seu teclado, tá? Terça. O que é o intervalo de terça? O intervalo de terça, ele tem dois tons, ou seja, do Dó para o Ré, um tom, e do Ré para o Mi, mais um tom. 1 mais 1 igual a 2. Você pode observar aqui que do Dó para o Ré, eu tenho, nessa distância, eu estou envolvendo 3 notas aqui, então fica fácil de decorar. Eu tenho um intervalo de terça. A terça ela pode ser maior se ela tiver 2 tons. Ó. Dó, Mi. Agora, se eu tiver um tom e meio, que é esse som aqui, a terça é menor. E eu aplico também para todas as notas. Esse intervalo aqui, por exemplo, é um intervalo também de terça menor. Terça maior. Fá, Lá, terça menor. Terça maior. Outro de terça maior. Terça maior. Terça menor. E por aí vai. O ideal é que você treine essas notas para você treinar o seu ouvido. Os americanos chamam de ear training. Aqui no Brasil nós chamamos de percepção. O ideal é que você treine, porque futuramente você vai estar tocando numa banda, alguma coisa, e você vai ter que tirar muito detalhe de ouvido. Então você tem que treinar o seu ouvido. Isso não é dom, isso pode ser desenvolvido. Isso é desenvolvido. Tá ok? Então, a princípio, treine. Eu vou deixar para vocês no quiz algumas sugestões de exercícios para que vocês façam esses exercícios em treinando segundas maiores e menores, terças maiores e terças menores.